resultado das eleições no Brasil. Entenda as principais implicações nos nossos fundos multimercados. Antes de a gente começar esse vídeo, é super importante falar. Nos siga nas nossas redes sociais e nosso canal do YouTube. Agora a gente tem um canal novo, o Cortes que Nem, que a gente coloca os vídeos de forma consolidada e resumida. Não deixem de seguir. Olá a todos, a gente está aqui com o Marco para falar sobre os nossos fundos multimercados. Acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber é, a gente teve o resultado das eleições aqui no Brasil, quais foram as principais implicações nos mercados? Marcelo, acho legal de fazer uma retrospectiva. Vamos lembrar que a gente, em dezembro do ano passado, escreveu um relatório chamado Davi e Golias. A gente falava que o Brasil poderia ir melhor do que os ativos americanos, né? Os mercados financeiros brasileiros iriam melhor do que os americanos. E mês passado, na nossa carta, chamada Redescobrindo o Brasil, antes da eleição, isso foi proposital, a gente deu a mesma ideia que a gente estava otimista com os ativos brasileiros. E por que a gente fez isso? Por que a gente continua assim? Porque, na verdade, a gente acha que quando você tem ativos financeiros muito baratos, o nível de juros já está muito alto no Brasil, você não precisa de uma grande modificação do país. Você precisa simplesmente de ter uma política econômica moderada. E a gente acha que todos os incentivos do ex-presidente Lula estão para ter uma política econômica moderada. Por um lado, ele tem um país extremamente dividido, foi uma eleição muito dura, a mais dura desde a redemocratização. Por outro lado, ele tem um Congresso, principalmente no Senado, que tem uma oposição maior a ele, vai ser mais difícil para ele montar essa base do que foi no passado. E eu acho que isso tudo leva a ter uma política econômica moderada e, consequentemente, a gente continua ainda construtivo com o país. Legal. Diante desse cenário que você descreveu, quais foram os principais ajustes que a gente fez no portfólio? Vamos lembrar um pouco de economia, né? A gente fala muito de política, mas não pode esquecer que tem economia por detrás, dando pano de fundo. E o que aconteceu foi que a economia está vindo mais fraca. A gente vai ter vários choques simultâneos. A economia mundial está desacelerando, a gente está vendo que o estímulo fiscal está ficando para trás, que o governo Bolsonaro fez, e ao mesmo tempo os impactos defasados desses juros monstruosos vão bater na economia. E vão bater no consumidor que já está com uma situação financeira frágil. Então o PIB é para baixo, tá? E se PIB é para baixo, o ajuste que a gente fez foi, a gente está construtivo no Brasil sim, a gente continua, por exemplo, alocado no real, a gente continua comprado na bolsa, a gente continua com posições em juros, mas a gente diminuiu a bolsa e foi para os juros. E o que a gente tem na bolsa é menos ligado ao crescimento local e muito mais ligado a empresas que têm crescimento secular, independente do que está acontecendo com a maré da economia, se está indo para cima ou está para baixo. Legal. Então a gente entendeu o cenário local e aí agora olhando para o internacional. Esse mês a gente teve aí a bolsa performando um pouco melhor, as bolsas performando um pouco melhor. Conta pra gente como é que tá a nossa cabeça olhando aqui pra frente. Cauteloso ainda. Então, teve uma melhora esse mês, baseado que alguns bancos centrais podem subir um pouco mais devagar os juros. Então, teve caso da Austrália, o mercado achava que ia subir 50 bips, subiu só 25. Teve caso do Canadá, o mercado achava 75, veio só 50. E o mercado começou a acreditar que a gente só pode estar com dosagens menores de política monetária daqui para frente e, consequentemente, as bolsas melhoraram. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, a gente ainda está vendo um cenário de desaceleração econômica que vai ganhar força ao longo do tempo e vai bater no lucro das empresas. As ações de tecnologia dos Estados Unidos, que é o principal setor mundial, vindo com resultados fracos. A gente está vendo que a inflação vai cair sim, mas ela é resiliente, ou seja, os bancos centrais vão continuar ainda apertando e não ajudando, fora todos os riscos geopolíticos e fora o preço que nos parece ainda alto em várias bolsas mundiais, tá? Então a gente continua com uma cabeça aí cautelosa para ativos de risco. Legal. Acho que outro tema importante esse mês foi a reunião do Partido Comunista na China. Conta pra gente, né, as principais implicações dessa reunião. A gente também está fora do consenso nessa, porque o consenso está olhando, eu acho que só um lado da história. Qual que é esse lado que o consenso está olhando? Xi consolidou o poder, colocou várias pessoas próximas dele nos cargos chaves do Partido Comunista. Isso implica que daqui para frente as reformas chinesas vão ficar mais difíceis. É verdade tudo isso, tá? Mas no horizonte que a gente está pensando, 1, 2 anos, tem duas questões que vão mexer mais, que é se a economia chinesa vai reabrir ou não e o que vai acontecer com o mercado imobiliário. A gente continua cauteloso no mercado imobiliário, o nível de construção não é sustentável, isso vai deixar a economia chinesa fraca por algum tempo, mas eu acho que, na verdade, a chance da economia reabrir chinesa aumentou. Porque não é uma decisão ligada à saúde, é uma decisão ligada à política. E com o Xi consolidando o poder, ele fica mais propenso a reabrir a economia. Então, o que a gente está fazendo a gente tem posições ainda cautelosas das moedas asiáticas, em particular no renminbi, mas a gente está aumentando nossa posição comprada em petróleo, que se beneficiaria se a economia chinesa reabrisse. Além disso, vamos lembrar que a venda de reserva estratégica para os Estados Unidos, que estava vendendo reserva de petróleo, vai acabar nos próximos meses, que também ajuda a posição, tá? Então a gente está mais otimista na ponta com o petróleo. Legal, então a gente falou sobre vários temas. Para resumir, em Brasil, a gente diminuiu nossa posição de risco, né, de bolsa,
e trocamos para juros. Isso. Olhando lá para fora, a gente está mais cauteloso em bolsas lá fora. E olhando para a China, a gente tem uma posição vendida em moedas chinesas, e a gente contrabalanceou isso com uma posição comprada em petróleo, que vai se beneficiar com essa possível abertura da economia chinesa. Eu acho que isso resume bem nosso cenário. É isso aí, Marcela. Bom, nesse vídeo a gente falou sobre o nosso posicionamento de forma resumida, mas para mais informações, acessem a carta do gestor disponível no nosso site e nos sigam nas redes sociais, Instagram, Telegram e LinkedIn. Até o próximo vídeo. Bom mês para todos, grande abraço.